Bom dia, amados irmãos, povo querido, povo abençoado, povo que anda em vitória todos os dias. Mais uma vez estamos aqui com a graça do Senhor, um privilégio para nós, queridos, poder estudar a palavra de Deus, separar um momento. Há muitos lugares pelo mundo afora onde irmãos amados nossos não podem ter esse tempo que nós temos. Então valorize isso, viu? Valorize. Apocalipse fala assim, o que tem, guarda-o, para que ninguém roube de ti. Guarde esse tesouro que Deus te deu a nós, que é o privilégio, a liberdade de poder estudar a sua palavra. E nós estamos falando sobre um assunto muito importante, muito importante, que é sobre a ressurreição dos mortos. E nós vamos aprender ou relembrar nessa matéria muitos conceitos, sobre essa questão dos mortos. Antes de mais nada, nós vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por esse momento. Você que está aí, está tomando um café, pega o café correndo. Não correndo não, estou deitado na minha cama com aquela bandejinha, que moleza, hein? Que mordomia, hein? Mas nós vamos orar e Deus vai derramar a sua unção sobre as nossas vidas e nós vamos aprender, crescer mais no conhecimento da sua palavra. Ore comigo de onde você está aí, meu amado. Pai querido, amado Senhor, nós te somos gratos por este tempo que temos. Somos agradecidos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E nós queremos, neste instante, colocar este momento, esta aula diante de Ti. Agradecido, Senhor, porque o Senhor nos possibilita participar de um tempo desse. E pedimos que a Tua unção, que o Teu Espírito Santo venha nos ensinar. Espírito Santo, Tu és o nosso mestre, Tu és o nosso ensinador. E nós nos abrimos para aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Deus, desde já abençoe esse dia. Abençoe cada pessoa que está aí nos assistindo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, queridos, então o assunto, como nós dissemos já, os irmãos já sabem, é ressurreição dos mortos. O que nós vamos ver? Vou dar uma recapitulada do que nós falamos domingo passado. Nós vamos ver onde estão os mortos, como se dará a ressurreição, se todos os mortos, tanto aqueles que creram em Jesus como aqueles que não creram, vão ressuscitar juntos. Como será a ressurreição, tá bom? E nós começamos domingo passado falando sobre o assunto de morte, os 3 tipos de morte. Eu já tenho a apostila, viu? Eu imprimi 5 apostilas, porque das outras vezes eu imprimi mais e só 4 pessoas buscaram a apostila comigo. Então eu tenho aqui, nós temos 5 apostilas, aqueles que quiserem se manifestem. Se não, pode baixar, Tem o link para você baixar. Inclusive tem uma figura também que nós vamos colocar para você. Eu vou mostrar uma figura para você aqui hoje e você poderá baixá-la também, tá? Bom, então na nossa apostila, veja aí, nós temos aqui, tudo que eu vou falar para você está na apostila, na ordem que eu vou falar aqui para você. E nós começamos falando sobre os 3 tipos de morte, tá? Por quê? Se vamos falar de ressurreição, para ressuscitar é necessário que tenha morrido. E nós não vamos falar de uma ressurreição como nós costumeiramente conhecemos, que é o fato de alguém, por exemplo, morrer e ressuscitar novamente e continuar vivo e depois morrer de novo, tá? A gente vai chamar isso de ressuscitação. Por exemplo, vou repetir o que eu falei domingo passado. O Lázaro, aquele amigo de Jesus, Lázaro morreu. Porém, Jesus, depois de 4 dias, não foi? Foi até a casa deles depois, e ressuscitou a Lázaro, o irmão de Maria e de Marta. E houveram outras pessoas na Bíblia, também já lá atrás, nos tempos dos profetas, que foram ressuscitadas, porém voltaram a morrer. A ressurreição da qual nós vamos tratar aqui é a ressurreição
que fala do estado em que a pessoa nunca mais morrerá, o corpo físico nunca mais morrerá. Porque quando falamos de ressurreição dos mortos, nós falamos, amados, da ressurreição do corpo, porque espírito e alma são imortais. Nós já aprendemos isso. Eu não vou nem entrar nisso, porque nós já aprendemos que o homem é um espírito, tem uma alma e mora em um corpo. E nós aprendemos que o espírito e a alma é a parte imaterial do homem, não é matéria. E o corpo é matéria, e é o corpo que morre. A alma e o espírito não. Tá? O corpo é o nosso meio de comunicação com este mundo aqui. Ok? Então, quando falamos da ressurreição do corpo, nós vamos falar de uma ressurreição para viver a vida eterna. Tá bom? Para viver a vida eterna com o corpo, porque Deus nos criou completos, espírito, alma e corpo. E esses três elementos viverão a eternidade. Claro que nós vamos mostrar para você aqui que será uma outra espécie de corpo, nós vamos ver isto. Que tipo de corpo nós teremos, coisa linda para nós, né? Nós que cremos em Jesus. A Bíblia não fala como será o corpo daqueles que não creem. A Bíblia não fala nada, mas a gente imagina, né, que deve ser algo terrível, porque para quem não crê, as trevas tudo é ruim, né? Mas o corpo daqueles que aceitam a Cristo, que vão ressuscitar, vai mostrar que tipo de corpo que é, tá bom? Então é assim, esta é a nossa meta, esse é o nosso caminhar dentro da matéria. E nós começamos a ver domingo passado os três tipos de morte, certo? Nós temos uma figura que vai ser colocada para você agora, que mostra para nós os três tipos de mortes que existem. Eu já falei um pouquinho sobre elas domingo passado, então hoje vou dar uma repassada só para ajustar alguns detalhes. Vamos lá. O primeiro tipo de morte que nós temos é a morte... Como é que está aí? Tem a morte espiritual ou... A morte espiritual. Eu sabia que eu tinha deixado esse ponto passar. Na apostila vai estar a morte física primeiro, tá? Mas eu vou seguir a ordem da figura, tá? Eu sabia que eu tinha esquecido de mudar esse aspecto aí na apostila. Lembrei aqui. Bom, a morte espiritual na apostila é a segunda que aparece. E nós temos a definição dela. Lembrando o que, amados? Que morte é separação. Morte é uma separação. Por que nós vamos começar com a morte espiritual? Porque esta foi a primeira separação que aconteceu. Ou seja, foi a primeira morte. Nós a chamamos de morte espiritual. Antes de prosseguir aqui, deixa eu fazer uma pergunta para você e eu espero que a resposta seja não. Você já disse sobre alguém ou para alguém, por exemplo, sobre alguém. Alguém falou para você assim, sabe daquela pessoa? Você disse assim, não, para mim aquela pessoa morreu. Você já falou isso de alguém? Ou falou para alguém, você falou diretamente, sabe aquela pessoa? Aquela pessoa para mim morreu. O que você estava querendo dizer, se é que você disse isso? Se você disse, por favor, reconsidere a sua posição. Reconsidere. Isso é mágoa, isso é rancor, e isso não nos faz bem, e isto é pecado. Tá? Jesus fala que se nós não perdoarmos aos homens, o Pai também não nos perdoará. Mas vamos em frente com o assunto aqui, é outro. Mas hashtag fica a dica. Então, quando a pessoa diz isso em relação a alguém, o que ela quer dizer? Que ela não quer nenhum contato. É assim? Aquela pessoa para mim morreu, ou seja, é como se ela não existisse, eu não tenho contato, eu não quero ter contato com ela. Pois é isso que a morte espiritual expressa. Ela é a separação, veja lá, se morte é separação, então o que é a morte espiritual? Olha aí, morte espiritual é a separação do espírito humano, ou seja, do homem, de Deus.
Em Romanos capítulo 3, eu quero ler com você aqui uma passagem. Romanos capítulo 3, no versículo 23, você pode ver que tem aí na tua apostila. No item 3 está assim, ó. Adão morreu para a vida, natureza e capacidade de Deus. Está aqui Romanos capítulo 3, versículo 23. O que é que diz Romanos capítulo 3, versículo 23? Diz assim, porque todos pecaram, e separados ou destituídos estão da glória de Deus. Ok? Todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Quando foi que ocorreu esta separação entre Deus e os homens? Quando foi que aconteceu isso, queridos? Lá em Gênesis. Vamos ler comigo? Gênesis capítulo 2. Está assim no item 1, ó. A morte que ocorreu no dia em que comeram da árvore foi a morte espiritual, não a morte física. Lá em Gênesis capítulo 2, vamos ver. Começando pelo versículo 15, diz assim, Gênesis 2,15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência ou do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus fala que o homem vai morrer. Nós já trabalhamos esse versículo em matéria anterior também aqui na escola. Eu vou lembrar você. Eu sei que você não lembra de tudo, eu sei disso, mas eu sei que nós já trabalhamos isso. E nós falamos para os irmãos o seguinte, que essa expressão aqui, certamente morrerás, no hebraico é assim, ó, morrendo morrerás. Ou seja, que um ato vai provocar outro. É como aquela explosão atômica, né? É uma reação em cadeia. Não tem aquela expressão? Toda ação tem uma reação correspondente. Ok? Então, Deus está falando assim, tipo, não coma. No português, não aparece isso. Né? Aqui parece que está falando apenas de uma morte, não é? A física, é ou não é? Porque o que nós entendemos por morte? Esse corpo deixar de ter vida. Mas aqui Deus está falando da morte espiritual. Por quê, queridos? Não vamos ler os versículos porque já trabalhamos isso em matérias anteriores. Adão vai fazer o quê? Juntamente com Eva. Em Gênesis capítulo 3, o que vai acontecer? Ó, Gênesis 3. No versículo 6, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, que árvore é essa? A que Deus falara para eles não comerem, da qual eles não deveriam comer. Vendo a mulher isso, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido e ele comeu com ela. Versículo 7, então eles caíram mortos. Não, né? Não está escrito que eles caíram mortos, está? Não, como é que está? Então foram abertos os olhos de ambos. Perceba que algo aconteceu. Houve uma mudança na condição do homem. Qual foi a mudança que aconteceu, queridos? Eles perderam a comunhão com Deus. Isso vai se consumar. Eles foram desobedientes. O pecado entrou aqui no homem, porque a desobediência é pecado. Deus ainda vai vir falar com o homem, nos versículos seguintes, versículo 9, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Ele ainda está falando com o homem. Só que nós vamos ver nos versículos seguintes
tá? Lá no versículo 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, ao homem, e à mulher também, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Este momento aqui, em que Adão e Eva são expulsos do jardim, é bem uma representação visível do que aconteceu espiritualmente. Romanos 3:23, todos pecaram e separados, ou seja, estão fora da comunhão com Deus. Então isto é morte espiritual. Lembra, morte é separação. Deus continuou sendo Deus, o homem continuou sendo homem, querido. Antes, eles tinham comunhão, como você tinha comunhão com aquela pessoa que eu espero você não tenha na sua vida, né? Não queira mais nenhuma comunhão. O que aconteceu com o pecado? Separou o homem de Deus. Não foi Deus que se separou do homem. Foi a atitude do homem que o separou de Deus. E esse espaço que existe é a morte espiritual. Essa falta de contato. E todos os homens nascem nesta condição. Então, quem está enquadrado nesse tipo de morte? Você pode responder, você pode até escrever aí, ó. Todos os homens. Por isso que Romanos fala, todos pecaram. Mas como assim todos pecaram? Eu nem nascido era. Querido, Adão e Eva são os pais da raça humana. Eles trouxeram para o homem esta marca. Nós já trabalhamos isto, tá? Então, esta é a morte espiritual. Só na tua apostila tem isso. Né? Eles ainda viveram fisicamente depois do pecado. Se você for ver lá no capítulo 5, 4, 5, o Adão vai continuar sua vida. Adão e Eva vão continuar sua vida, como o homem vive hoje. Quando você aceitou a Cristo, lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, ó, Efésios 2, para a gente fechar aqui essa morte espiritual. Efésios, o capítulo é o 2, o versículo é o 1. Diz assim: e vos deu vida. Não, pastor, na minha tá aí, vos vivificou. Pois é, vivificar é dar vida. Estando vós mortos. Você estava morto quando você aceitou Jesus? Se você ainda não fez isso, faça-o agora, faça hoje. Ele fala, estando vós mortos. Você estava morto? Não. Mas ele está falando que nós estávamos mortos. Nós não estávamos mortos fisicamente, mas estávamos mortos espiritualmente. Por quê? Porque estávamos separados de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ok? Então o pecado matou o homem espiritualmente. Voltando para Gênesis, quando Deus fala assim, ó, dela não comerás, Gênesis 2,17, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Então seria morrendo, certamente, né? Morrendo, morrerás. Como é que a gente tem que entender? Como é que a gente tem que fazer a leitura? Porque no dia em que dela comerdes, morrendo, abra parênteses, espiritualmente, fecha parênteses, morrerás fisicamente. Porque a morte física, vamos lá então, que é a próxima morte que nós temos aí, não é? Na nossa figura, é a morte física, que é a primeira da apostila. É a separação da alma do corpo. Eu falei domingo passado, essa aqui ninguém tem dúvida, essa aqui a gente não tem
dificuldades em entendê-la. É a morte que todos nós conhecemos, pela qual, a menos que haja a manifestação de Jesus antes, todos nós passaremos por esta morte, tá? É a morte do corpo. É a morte do corpo. É a morte física. Quem está enquadrado nesta morte? Todas as pessoas, todos os homens. Todos os homens. Até hoje, só 2 pessoas, a Bíblia fala que não viram a morte física. Enoque e Elias. Tá? A Bíblia fala que Enoque foi arrebatado, foi levado, Deus o levou, e diz que Elias também foi levado num carro de fogo. Alguns dizem que Elias não entrou no céu. Aí é outra polêmica, é outra discussão. Mas, a princípio, 2 pessoas somente não viram a morte física. Enoque e Elias. No demais, todos os homens, queridos, morrem. Todos morrem. Todos morrem. A única ocasião, o único fato que evitará a morte de algumas pessoas será, como nós vimos na matéria escatologia, né? Estamos nela ainda, mas no outros assuntos, sobre o arrebatamento, nós vimos que algumas pessoas, nós vamos repetir isso aqui, nós vamos ver de novo, alguns não morrerão. Tá? Mas isso aqui é um assunto mais para frente. Então a morte física é aquela que nos faz partir desta vida. Tá? Nós vimos isto, a gente pode ver isso, olha, abre em Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, verso 12, diz assim, pelo que como por um homem, que homem foi esse? Adão. Entrou o pecado no mundo. Como que entrou o pecado no mundo? Teve um homem que através dele entrou um pecado no mundo. Como é que entrou o pecado? Pela desobediência, no ato de comer do fruto que Deus falou para não comer. E pelo pecado a morte. Você está vendo? Olha a sequência. Eu vou pegar uma coisa aqui, tá? Segura aí. Eu trouxe essa bolsa comigo hoje. Tá? Deixa eu exemplificar para você. Eu trouxe essa bolsa comigo, eu sempre a trago. Nela, eu trago o meu computador. Trago o meu celular. Então, eu trago dentro dele. Eu sou o homem. Tá? Eu sou o homem. Então, vamos acompanhar o versículo, tendo a mim como exemplo. Pelo que como por um homem, o Álvaro, entrou o pecado no mundo, a bolsa. Ela entrou onde eu estou. Essa bolsa só chegou aqui porque eu a trouxe. Então vamos lá. Assim como por um homem, eu, entrou o pecado no mundo, a bolsa. E pelo pecado, a morte, o meu celular é a morte. Estava dentro da bolsa. Assim também, a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Tá? Então, imagine que esse celular agora fosse algo que eu pudesse compartilhar. E eu posso, né? Compartilhar com todo mundo. Ficou claro para você? Que a morte, ela entrou no mundo, querido, pelo pecado. E ela passou a todos os homens. Por isso, todo ser humano vai morrer. A não ser que aconteça o que nós vamos falar aqui sobre a volta de Jesus, o fato de alguém não estar, de um grupo não estar morto ainda. Aí para entrar no céu vai passar por um momento, por um processo que nós vamos explicar para você. Tá bom? Então todos os homens que nascem, homem não gênero, querido, raça, todo ser humano está destinado a morrer, está fadado a morrer. Ok? Esta é a morte física. E o que é a morte física? Morte não é separação? Então é a separação entre o espírito e a alma do corpo. Certo?
ok? O espírito e a alma estão separados do corpo agora. Em Tiago, né? Capítulo 2, ele vai dizer assim, né? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta, tá? Então o corpo deixa de ter vida quando o espírito e a alma deixam o corpo. E esta morte ela não requer maior explicação, porque todos nós a conhecemos. Não por ter passado por ela, mas por vermos pessoas que já passaram. Amigos, parentes, né? E tanta gente querida nossa, né? Bom, o terceiro tipo de morte, lembrando sempre que morte é o que mesmo? O que é morte, querido? Morte é separação, isto. O terceiro tipo de separação que existe é chamado, a Bíblia chama de segunda morte. A gente colocou aqui também morte eterna, que é a separação eterna de Deus, né, e o homem, né? Tanto o espírito como a alma e o corpo vão se separar eternamente de Deus, nunca mais terão contato com Deus. A segunda morte é o selo oficial de morte. Porque qual é a primeira morte? No sentido real mesmo, que estamos falando aqui. É a morte espiritual. Porque todo homem nasce morto espiritualmente. Lembra? Ele vos deu vida, estando vós mortos. Lembra, Romanos? Todos pecaram. Ora, se o pecado trouxe consigo a morte, então todos pecaram. E em Adão, todos pecaram. As pessoas às vezes não aceitam isso. Mas eu não fiz nada. Se o Adão errou, problema dele. A coisa não é assim, querido. Você traz o DNA. Você não tem o DNA do teu pai com você aí, da tua mãe? Você não tem o DNA? Você não carrega com você? Você tem às vezes os traços do teu pai, da tua mãe? Tem ou não tem? Até voz. Marcas, às vezes no corpo, uma mancha. A criança nasce. Pois é, nós nascemos com a marca. Essa foi a marca que Adão nos legou, o pecado. O salmista fala isso: em pecado me concebeu minha mãe. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que Deus enviou para nos tirar da condição de pecado. Então vamos lá. O terceiro tipo de morte que nós temos aí é a morte eterna ou segunda morte, que é a separação eterna entre o homem e Deus. Ou seja, depois disso não haverá mais nenhuma oportunidade de reconciliação. Quando vai acontecer isso? No dia do juízo final, nós vamos ver isso. Mas vamos ler o texto a princípio, Apocalipse capítulo 20. Nós já lemos, né? Domingo passado. Eu sei que eu estou repetindo algumas coisas, mas é importante, que eu falei muito por cima aquele dia. Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Para um pouquinho. Eu vou explicar para você essa questão da primeira e da segunda ressurreição. Fique tranquilo. Tá? Nós vamos explicar para você isso. A ressurreição dos justos, daqueles que creem em Jesus, ela é chamada de primeira ressurreição. Por quê? Deixa eu antecipar para você já uma informação. Porque aqueles que morreram crendo em Jesus vão ressuscitar primeiro, antes daqueles que não creram em Jesus, tanto lá no Velho Testamento como de agora. Por isso a gente fala assim, ó, nós estamos estudando a ressurreição dos mortos. Dos mortos. A ressurreição dos justos, dentro do assunto ressurreição dos mortos, ela é a ressurreição dentre os mortos. Por quê? A ressurreição dos mortos, todos os mortos, todos, tanto justos como ímpios, todos eles vão ressuscitar. Mas os justos vão ressuscitar dentre os mortos, porque eles vão ressuscitar primeiro. Por isso que é chamada de primeira ressurreição. Os ímpios só vão ressuscitar lá no final do milênio. Tá bom? Nós vamos colocar para você tempo, tudo fica tranquilo.
Bem-aventurados e santos que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes, que têm parte na primeira ressurreição, que são os salvos, não tem poder a segunda morte. Então a segunda morte não tem poder sobre aqueles que têm parte na primeira ressurreição. No capítulo 21, nós vamos ver o que é a segunda morte, que não tem poder sobre aqueles que vão ressuscitar primeiro. O que é a segunda morte? Quanto ao Apocalipse 21, 8. Quanto aos tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o verdadeiro inferno. Isso aqui é o inferno. O que é a segunda morte? Então, a segunda morte é quando as pessoas serão lançadas no inferno. Por isso que ela não tem poder sobre os que são salvos, porque os salvos vão para o céu. Nós vamos mostrar esses períodos para você. Tá bom? Então, recapitulando. Primeiro, morte espiritual é a separação entre o homem, o espírito humano e Deus. Morte física. A alma e o espírito deixam o corpo físico. E morte eterna ou segunda morte é quando agora definitivamente os homens serão banidos da presença de Deus. Todos nascem mortos espiritualmente. Eu nasci morto espiritualmente, você nasceu morto espiritualmente. Graças a Deus que Ele nos atendeu, ou melhor, nós atendemos a Deus e aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz. Estava morto, Ele me deu vida. Morto como? Espiritualmente. Eu aceitei a Cristo. Se eu morrer hoje, a segunda morte não tem poder sobre mim. Aqueles que estão hoje vivos fisicamente, mas não aceitaram a Cristo ainda, se morrer hoje, a segunda morte vai pegá-lo, porque ele será lançado no lago de fogo e enxofre. Entendeu? Então, enquanto a pessoa está viva, e é só enquanto ela está viva, ela pode sair da segunda morte. Porque nós vamos ver aqui que purgatório não existe. Reencarnação não existe. Vou mostrar para você aqui biblicamente. Tá bom? Ok. Muito bem. Seguindo então aqui o nosso curso da matéria. Tem aqui o novo nascimento. Nós já trabalhamos isso também em matéria anterior. O novo nascimento é isso. Quando nós aceitamos a Cristo, né? Estávamos mortos espiritualmente, passamos a viver espiritualmente. Isso aí nós já estudamos. Só está na apostila, você dá uma estudadinha depois. Agora aqui, ó. Onde estão os mortos? Ei, esta é a grande pegada. Não é? Pastor, mas onde os mortos estão? Você vai ver uma figura. Aliás, vou dar um conselho para você. Você imprime essa figura aí, que nós vamos mostrar para você. Dobra direitinho. E pede para alguém, quando você morrer, fala, ó, quando eu morrer, deixa alguém encarregado disso. Fala, ó, coloca no caixão para mim. Para quê, pastor? Para você não errar o caminho, meu irmão. Tá? Porque é um mapinha que você tem aí. Essa figura, queridos, essa figura, ela tem algumas informações que eu quero apontar para você, tá? Não vai dar para a gente falar hoje em detalhes, mas ela vai servir de guia para a gente aqui, tá bom? Ela vai servir de referência para nós. Você tem uma figura aí, queridos, que ela aponta o seguinte. Veja que tem aí um lugar, você tem aí 3 cruzes, não tem? Você tem aí nessa figura, olha, veja ela aí. Então você tem assim, lugar dos mortos, tá? Acompanha comigo aí, tá?
você tem escrito assim, Sheol, tá? Na figura, ela está do lado esquerdo aí, lá no começo. Tem Sheol ou Hades, veja aí, está lá em cima. Mas mais para baixo também tem aí, ó, na olhadinha de baixo aí, debaixo das cruzes aí, dos personagens que estão aí, os bonequinhos, tem assim, ó, Sheol ou Hades. Deixa eu explicar para você. Na apostila você tem isso. Existem duas palavras que falam deste lugar. Que lugar? O lugar dos mortos. Tem duas palavras. Por quê? Porque uma é no hebraico, a outra é no grego. Você sabe que a Bíblia, no Velho Testamento, foi escrita em hebraico e uma parte em aramaico. O Novo Testamento foi escrito na língua grega. Então, essas duas palavras, querido, não são dois lugares. Não são dois lugares. É o mesmo lugar. Por exemplo, se eu disser amor, você sabe do que eu estou falando. Mas se eu for falar em inglês, já não vamos falar, a pronúncia do nome, o som já não é mais amor. Como é que se fala amor em inglês? Isto, love. I love you. Né? Eu amo você, eu te amo. A mesma coisa. Então o lugar é o mesmo. Quando está aí Sheol ou Hades, é porque Sheol é na língua hebraica e Hades no grego, que está lá em cima, na esquerda lá, ó. Sheol no hebraico, igual a Hades no grego. E tem alguns versículos, tem Salmo 16, tem o Atos capítulo 2, que são passagens bíblicas onde aparece. O Salmo, o Velho Testamento, vai aparecer Sheol. Em Atos, como é Novo Testamento, vai aparecer Hades. Tá bom? Agora, essas palavras, às vezes elas são traduzidas por inferno. Isso aqui é uma questão de tradução. Por isso muitos pensam, olha para mim agora, olha para mim. Muitos pensam que as pessoas morrem e já vão diretamente para o inferno. Não vão. Elas não vão diretamente para o inferno. Não, pastor, não. Há um lugar que elas estão, os ímpios, estão aguardando o dia do juízo final. Lembra da segunda morte? Então, eles ainda não estão na segunda morte, eles estão numa sala de espera. Eles ainda não estão no lago que arde de fogo e enxofre. Eles não estão lá ainda. Nós vamos mostrar isso para você detalhadamente. Calma. Aparece na Bíblia traduzido por inferno, porque a Bíblia, querido, às vezes ela se refere ao lugar dos mortos de uma maneira geral. Você pode ver que nunca diz que o ímpio, que o justo está no inferno, na tradução. Mas quando aparece o destino dos ímpios. Tá? Então vou voltar aqui, ó. Vou voltar com você. O lugar onde estão os mortos é o Sheol, se fosse escrever em hebraico, ou Hades, se for escrever no grego. Não muda o lugar. Até a vinda de Jesus, ó o que está na apostila. O Sheol ou Hades possuía dois lugares onde os mortos aguardavam o julgamento. Tá bom? Dois lugares. Eu vou depois dar os detalhezinhos com você. Vou ler os versículos com você. Eu quero que você tenha hoje uma noção. Segura aí. Olha, veja que nessa figurinha colorida tem uma cruz em vermelho, que é Jesus. Tá bom? Até que Jesus viesse, querido, até a vinda e morte de Jesus, até a morte de Jesus, olha embaixo da cruz aí, olha embaixo. Havia dois lugares que eram ocupados pelos mortos. Quais são esses dois lugares?
o paraíso, ou seio de Abraão, né, que é o seio de Abraão, e o lugar de tormento, aquilo que está lá em Lucas, que eu vou ler com você. Calma, nós vamos ver isso aí, calma. Eu quero apenas que você tenha uma posição mental, visual por enquanto. É importante isso. Até a vinda de Jesus, você pode observar que nesse desenho tem algumas setas indicativas. O corpo, eu estou falando até a morte de Jesus agora, tá? Tinha 2 lugares. Quando alguém morria, o corpo vai para a sepultura, que a palavra é Quebec. Tá aqui, tá escrito aí, tá? Queber. A palavra é Queber, sepultura. O corpo, tanto dos que criam, quanto dos que não criam. Querido, o cara cria nos profetas, cria em Deus, não cria, não importa. Morreu, vai para a sepultura. Agora, preste atenção. A alma e o espírito, veja a setinha lá, tá na setinha aí, ó. A alma e o espírito tinha 2 destinos possíveis. Ou ia para o seio de Abraão, ou ia para o lugar de tormento. Aquela parábola do rico e do Lázaro ilustra para nós isso. Nós vamos ler. Eu quero te colocar uma posição visual por enquanto. Ou ia para o seio de Abraão, ou ia para o lugar de tormento. Isso até a vinda de Jesus. Até Jesus morrer. Tá bom? Ponto. Quando Jesus morre, preste atenção agora. Abra a carta de Efésios comigo. Efésios. Eu vou ler outros textos para você depois. Efésios, capítulo 4. É que são muitas informações, eu quero ir devagar com você. Efésios 4, versículo 8. Diz assim: pelo que, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Na próxima aula, eu vou mostrar para você que Jesus desceu às partes mais baixas da terra e foi falar com os mortos, com aqueles que aguardavam a sua vinda. Estavam onde? Claro, no seio de Abraão. Mas quando ele ressuscita e ele ascende ao céu, ele leva cativo o cativeiro. Então o que aconteceu? A sala chamada seio de Abraão, lá no lugar dos mortos, foi fechada. Então você imagina assim, um lugar que tem 2 salas de espera. Vou dar um exemplo aqui, ó. Aeroporto. Os aeroportos, eles têm a sala VIP e tem a sala comum lá, perto do portão de embarque, não tem? E tem o avião lá fora. Então, o Hades ou Sheol é o mesmo lugar. Tem 2 salas de espera até Jesus ressuscitar. Os salvos vão para a sala VIP. Lógico. Os outros vão para onde? Onde a gente fica lá no aeroporto. A menos que você tenha aí aquelas regalias lá, né? Mas a sala VIP era o seio de Abraão. Quando Jesus ressuscitou, querido, ele levou cativo o cativeiro. Esta sala de Abraão fechou, porque todos os mortos que estavam lá foram levados para o terceiro céu, para o paraíso. O ladrão que está na cruz vai para lá. O que Jesus fala para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E depois, mais para frente, nós vamos ver que Paulo fala assim, ó, nós morremos e vamos estar com o Senhor. Jesus não está no seio de Abraão, ele está lá no céu.
Então hoje, olha para mim, os crentes, aqueles que creem em Jesus, que morrem, não vão mais para o Hades, para o lugar dos mortos, a não ser de Abraão. Eles vão para o terceiro céu, para junto de Jesus. Os ímpios continuam indo para a sala que ficou ainda lá no Hades, que é o lugar de tormento. Ah, pastor, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer, então, que agora lá no Hades só tem um lugar de tormento? Então é o inferno? Não, porque o inferno será inaugurado lá no juízo final. Ou melhor, os ímpios irão para o inferno lá no juízo final. O Geena. Geena é a palavra traduzida por inferno. Então, vamos recapitular para fechar aqui. Onde é o lugar dos mortos? Até a ressurreição de Jesus, todos os mortos iam para o lugar chamado, como é no Velho Testamento, tá? Sheol. Todos, salvos ou não. Duas salas distintas, sala VIP e lugar de tormento. Sala VIP, aqueles que criam nos profetas e aceitaram, né, a palavra do Senhor, morreram na esperança da salvação. Quando Jesus vem, e os ímpios vão para o lugar de tormento. Jesus vem e morre. Ele ressuscita. Ele leva os que estão no seio de Abraão para onde ele vai estar, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então ele leva os mortos e fica vazia, fechou a sala do Abraão, ficou só o lugar de tormento. Então hoje, quem morre em Cristo vai para o Hades, para a sala de Abraão? Não. Vai para onde? Vai estar com o Senhor. Nós vamos ver isso aqui com versículos, com passagens, fica tranquilo. E os ímpios que não aceitam Jesus vão para o mesmo lugar que eles iam antes, ainda para o lugar de tormento. Até o dia do juízo final, que eles sairão de lá, irão para o tribunal, para o grande trono branco e serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, o inferno. Beleza? Muito bem. Então guarda essa figurinha, leia ela, estude ela, porque domingo que vem nós vamos continuar daqui. Tá bom? Deus abençoe você, um bom domingo e até já com o nosso culto.